Meus amigos, estou eu aqui com meu amigo Ataíde, tirando um dia aqui para falar sobre os assuntos de ordem filosóficas e espirituais. A alma das verdades. Eu estou em mãos com um livro do professor Roden, Minhas vivências na Palestina, no Egito e na Índia. Professor Humberto Roden, filósofo brasileiro catarinense. E o Roden vai falar sobre uma viagem que ele fez com um amigo dele para a cidade de Arunachala, lá no sul da Índia. Bem, eu vou ler aqui para vocês o relato do professor Roden dessa extraordinária viagem que ele fez. Minha decepção em Arunachala. Do Cairo, voei durante a noite para Bombay, uma das grandes cidades da Índia Ocidental. Daí, cruzando toda a Índia para Madras, no litoral oriental. Madras? Por quê? Nada me interessava esta velha cidade indiana, onde os portugueses do tempo de Vasco da Gama deixaram tantos vestígios. O que muitíssimo me interessa era um lugarejo que não figura em nenhum mapa geográfico da Índia. Arunachala. Felizmente, levava eu, na mala, um exemplar da revista The Mountain Path, publicada em Tiruvannamalai, cidadezinha não longe de Arunachala. Muitos brasileiros conhecem este nome, que se tornou quase sagrado, porque lá em Arunachala viveu, nesses últimos decênios, um dos maiores iniciados da Índia moderna, Bhagavan Ramana Maharshi, chamado geralmente Maharishi ou Maharshi, quer dizer o grande vidente. Dois escritores contemporâneos, Moni Sadhu e Paul Bruton, tornaram conhecido no mundo inteiro esse grande místico. Sobretudo o livro de Moni Sadhu, Dias de Grande Paz, escrito em inglês e traduzido em diversas línguas, inclusive em português, imortalizou esse grande iluminado. Estranhamente, em Madras, ninguém sabia da existência de Ramana Maharshi, nem no lugarejo onde ele viveu, mais de meio século. Santo de casa não faz milagre. Finalmente, consegui saber que existia uma linha de ônibus para Tiruvannamalai, que os nativos da região pronunciam Trimalei ou coisa parecida. E lá vou eu, durante diversas horas fatigantes, num ônibus primitivo que me deixou em Tiruvannamalai. E ali aluguei uma carrocinha de 2 rodas, puxada por um cavalinho magro, e consegui chegar em Arunachala. Excetuando o ashram e algumas casas vizinhas, Arunachala tem aspecto de uma favela, com casas de barros cobertas de sapé ou folha de palmeira. Consta de uma única rua comprida, sujíssima e cheia de mendigos, como quase que todas as cidades da Índia. Bem, aqui Roden está dizendo no seu tempo contemporâneo, muita coisa já mudou, né? Se bem que ainda é uma realidade não só na Índia como em todos os países. Vamos prosseguir. Era intenção minha ficar aqui alguns dias, na esperança de fazer um retiro espiritual com algum dos mestres que cuidava encontrar. Mas Ramana Maharshi já era falecido havia quase 2 decênios. E seus supostos discípulos não me deram impressão de espiritualidade. Ao meio-dia, tomei meu almoço numa sala ladrilhada, sentado no chão, diante de uma folha de bananeira, sobre a qual o servente jogou um punhado de arroz que arrancou com a mão de uma panela. Jogou com tanta força que parte do arroz se espirrou por todos os lados e foi cair ao redor do prato, no chão poeirento. Mas o servente teve a habilidade de catar o arroz disperso e colocá-lo na folha de bananeira, que me servia de prato. Depois, vejo outro servente com uma panela de feijão, com uma concha, tirou o conteúdo e deitou sobre o arroz. Depois disso, coroando tudo, um grande punhado de pimenta malagueta. Misturei tudo com os dedos. Não há vestígio de talheres. E tentei introduzir na boca essa substância meio líquida. Operação difícil para um homem ocidental,
Olhei para meus comensais hindus e verifiquei que eles faziam dos 4 dedos uma espécie de colher e assim conseguiam introduzir na boca o alimento, sem muito derramamento. Aliás, também não havia perigo de eles sujarem a roupa, porque a maior parte só veste uma tanga primitiva ou um calção. Alguns deles usam uma espécie de camisa branca além da tanga. Fiquei com a boca em fogo com a sobrecarga de pimenta vermelha. Imagina, hein, Ataíde? Nossa. Pedi água para apagar o incêndio e veio uma caneca de latão com a água morna, pois não existe geladeira no Ashram e a Índia é um país tropical. O meu companheiro brasileiro se portou heroicamente, engolindo, embora com esforço e caretas, o seu almoço. Imagina a situação, né? Esperávamos algumas frutas para a sobremesa, mas nada disso apareceu. Felizmente, eu trazia na mala algumas bananas que salvaram a situação. Ao anoitecer, nos mostraram a casa dos hóspedes. Havia no quarto uma velha cama de madeira com um colchão de capim, meio podre, e um lençol que, pelo aspecto, já devia ter tido uso frequente por longa data. Joguei fora o lençol e me deitei sobre o colchão esfarelado. Meu companheiro se deitou no chão e dormimos. Tanto quanto com as aranhas, baratas e mosquitos o permitiram. Meu Deus. Numa dependência da casa havia um cômodo, com uma espécie de fossa no chão. Uma lata com água e uma caneca para tomar banho. Como não havia toalha, enxuguei-me com uma peça da minha roupa interna, usando outra como fronha, pois não ousava deitar a cabeça diretamente sobre o capim podre. Esqueci-me de dizer que, ao anoitecer, havia o Cântico dos Vedas, com flores e incenso. Este ritual se repete a cada manhã e a cada noite. Fiz o possível para me concentrar, mas nada consegui. 2 macacos travessos, durante todo esse culto religioso, faziam as suas acrobacias no santuário. Trepando pelas cortinas, pulando sobre o altar e etc. À direita e à esquerda do altar havia estátuas de pedra representando vacas e elefantes. Durante o ritual foram grinaldados esses animais sagrados, incensados e besuntados de ghee, uma espécie de manteiga derretida. Na manhã seguinte fui visitar a casinha ocupada por algum tempo por Moni Sadhu, autor do livro Dias de Grande Paz. Vi também o de Paul Bruton, que por algum tempo foi discípulo imediato de Ramana Maharshi. Paul Bruton era um inglês, jornalista inglês, homem influente. Prossigo eu. Entretanto, a minha decepção e dissabores foram compensados pela longa meditação que fiz, juntamente com meu colega, na salinha reservada onde o santo fazia as suas concentrações. Ou melhor, a sua sintonização cósmica. Sentado no chão, pois não havia móveis, de frente ao canapé, perto do grande retrato do místico, abismei-me no oceano do infinito. Mergulhei totalmente nesse mar invisível. Senti-me empolgado pelos misteriosos fluidos que, mesmo agora, quase 2 decênios depois da partida de Maharshi, ainda estão no ar e fluem todos os objetos do soalho, das paredes, do teto e se apoderam das pessoas sintonizadas por essas auras. Mas, nesse mesmo dia, tive uma grande decepção e consolidei-me na velha convicção de que a maior tragédia para um grande mestre é o fato de ter discípulos após a morte. Levaram-me ao quartinho onde o grande vidente tinha dado o último suspiro. Ou, como dizem eles, onde entrou no Mahara Samadhi. Lá estavam livros e manuscritos dele. Na parede havia um nicho, com algumas bananas, pedaço de coco e outras frutas. Em face da minha estranheza e pergunta, explicaram-me que esses alimentos lá estavam e eram constantemente renovados, porque a alma dele poderia ter vontade de se alimentar.
Coitado do mestre, tão mal compreendido por seus discípulos. Quero crer, todavia, haja outros discípulos de Ramana Maharshi, mesmo em Arunachala, que estejam mais sintonizados com o espírito dele. Nesse mesmo dia, eu me encontrei com Arthur Osborne e sua esposa, ingleses, editores da mencionada revista The Mountain Path, que um amigo me manda regularmente de Arunachala e cujo conteúdo é um retrato fiel do santo. No mesmo dia, deixei Arunachala e regressei para Madras. Tomei um avião da India Airlines e voei para Calcutá, capital do estado de Bengal. Daí por diante viajei sozinho, porque o meu companheiro, decepcionado, se separou de mim. Viajar sozinho por essas regiões desconhecidas pode parecer triste a muita gente social. Eu, porém, me sentia muito bem. Parece mesmo que sou essencialmente eremita solitário e que a vida na sociedade é apenas um mal necessário. Quando estou desacompanhado, me sinto em ótima companhia, mas em sintonia com a alma do universo. Fica aqui esse relato do professor Roden no livro Minhas Vivências na Palestina, no Egito e na Índia, do professor Huberto Roden. Bem, Ataíde, essa viagem foi propiciada por um aluno do Roden e propiciou ao professor Roden essa viagem a esses países. Custeou as despesas, né? Custeou as despesas do amigo, do professor. O professor então visitou a Índia, visitou o Egito, visitou a Palestina, e ele foi em todos esses lugares sagrados, inclusive lá em Israel, onde Jesus viveu, andou por todos aqueles lugares sagrados. Provavelmente o professor deve ter tido várias experiências desse tipo, né? Porque nós nos acostumamos muito a nos prender aos lugares sagrados. E nós sabemos, né, Ataíde, que os lugares sagrados é, acima de tudo, dentro de cada um, né? Justamente. Não é o lugar que faz o santo. É o santo que faz o lugar. Como diz o Roden aqui, as auras de Ramana Maharshi estavam impregnadas naquele lugar, naquele lugarejo que ele viveu. Então ele se sintonizou com aquelas auras e conseguiu fazer sua sintonização, entrar no silêncio. Mas não era propriamente o lugar, mas sim a aura de um trabalho de uma pessoa que vivenciou dentro das verdades universais. Exatamente. E o que a gente pode ver aí pelo professor Roden é que ele relata essa questão, né, que é a coisa mais triste, mais complicada, digamos assim, usando as minhas palavras, né, é quando um mestre vai e deixa discípulos, né, que não conseguem entender o que o seu mestre quis trazer para a humanidade, né. Foi o caso do Maharshi, né, que trouxe coisas iluminadas, coisas do além, coisas do cosmo infinito, né, do humanismo, trabalhou a ideia do humanismo, da não dualidade, da não dualidade, e a questão dos que ficaram para propagar, para dar continuidade àquela ideia maravilhosa, deturparem a ideia. Esse é o caso que nós vemos em todas as instituições, organizações, religiões do mundo, que se desviam completamente da alma, do sentido lato do que os seus fundadores trouxeram. Não é verdade, André? Sim, justamente. Por isso que eu digo que nós devemos ficar com as verdades universais. Estamos falando no plural aqui, mas é universal no caso, né? A verdade é universal. Sim. Então esses grandes mestres, quando eles vêm à Terra, eles vêm intuitivamente com aquela sabedoria que eles têm dentro de si e emanam essa sabedoria. Na verdade, eles não fundaram religiões. Sim. Eles vieram e emanaram de dentro de si um conhecimento, a experiência da realidade, dentro daquilo que eles estavam sentindo intuitivamente. O exemplo maior, André, é o do próprio Cristo, né? E Jesus, quando veio pela Terra, no seu curto tempo que passou entre nós, né, de apostolado mesmo, para nos deixar os seus ensinamentos, né, suas verdades universais, né, ou a verdade universal, ele não criou nenhuma organização, não fundou nenhuma empresa, nenhuma indústria, simplesmente deixou os seus ensinamentos para que o ser humano, com seu espírito eterno, pudesse entronizá-lo dentro de si próprio. Porque o próprio Cristo deixa claro, né, em suas palavras, né, vós sois o templo do Deus vivo, e o reino de Deus está dentro de vós. Quando ele faz essas duas afirmações, ele está dizendo que
nós somos mais importantes que as organizações, que as instituições. Porque as organizações e as instituições, elas passam, mas nós somos eternos. Assim como o próprio planeta Terra um dia passará. Sim, justamente. As próprias organizações e instituições não existem sem nós, sem o ser humano, né? Sim. Que corporifica a instituição é o coletivo, é o ser humano. Agora veja, o Buda não trouxe budismo, o Cristo não trouxe cristianismo. Todos os grandes mestres das religiões, principalmente as transcendentais, de cunho espiritual, do mundo espiritual, todas essas religiões, esses mestres, eles trouxeram uma alma, a alma do conhecimento, a alma das verdades universais. E é óbvio que isso tende a cair em corporificar-se, né? Você vê, o budismo hoje ele é uma religião bem proliferada. Há vários modos de budismo, há vários modos de cristianismo, há vários modos de catolicismo. Correntes evangélicas, então, nem se fala. Nem se fala, são várias facetas, pluralizou as denominações. Então, é normal, se você for ver as palavras do próprio Jesus, para não estender muito o assunto, vamos ficar aqui com a palavra de Jesus, o Cristo, as parábolas, as próprias parábolas, tudo que ele saiu da boca dele, os comentários com os discípulos, se nós formos pegar aquilo é codificado, muita coisa simbólica. E também tem uma questão, Ataíde, logo depois do século IV, quando o cristianismo foi tomado por Constantino, que deixou de perseguir os cristãos, deu com uma mão, mas tirou com a outra. Como diz Rode, deu 3 presentes, né? Que é poder, armas e política, né? Política, consequentemente emaranhado com dinheiro, né? Está entrelaçado tudo isso com dinheiro. Então o que acontece? Se nós pegarmos esse raciocínio, nós vamos ver que houve uma deturpação. O Constantino ele deu com uma mão, mas tirou com a outra. A igreja ela se organizou durante todo esse tempo, né? Então quem é que pode afirmar de forma concreta que não houve uma deturpação na morfologia das palavras? O próprio Roden cita aqui a deturpação da palavra fé. Que hoje fala em fé, nós ficamos num abstracionismo, algo vago, algo sutil. Mas o Roden deixa claro que fé vem de fides em grego. Como não tinha como fazer a transladação para o latim, aí colocaram virtuosidade, né? Então a fé ficou como uma coisa assim... Virtuosa. Mas se for ver lá, fides, fidelidades às leis cósmicas. Certo. Aí então entra o Cristo dizendo, né? Eu e o Pai somos um, e o Pai está em mim. Mostra que há esse monismo, né? Essa integração nas leis universais ou na lei universal do cosmo infinito, para que realmente possa ocorrer essa, digamos assim, essa integração do eu com o universo, né? Saímos da esfera do ego, né? Que é justamente o diverso, e entramos na questão do eu, e aí se torna um com o Pai. Isso é uma coisa muito divina e muito profunda para a gente meditar, estudar sobre o assunto. Sim, essa questão da não dualidade, do monismo é importante, porque nós temos a plena convicção do Deus transcendente, mas ao mesmo tempo imanente. A imanência de Deus, na verdade, está em tudo, na natureza, em cada um de nós. Então nós vemos que isso é realmente muito importante. Mas voltando ao texto do Ramana Maharshi, nós vimos que os discípulos do Ramana não compreenderam na totalidade, estiveram com ele desde a fundação lá do movimento que o Ramana iniciou. E inclusive é interessante, tem um livro que eu estava lendo, eu não me lembro agora de memória aqui, mas tem a ver com o Ramana Maharshi mesmo, né? Que uma pessoa foi para a Índia, queria ter uma conversa com o Ramana Maharshi, queria gravar o Ramana Maharshi. E nós vemos que o Ramana Maharshi é um cara muito introspectivo, e a mensagem que ele deixou ao mundo é a importância do silêncio. E o cara passou o dia inteiro lá com o gravador, saiu frustrado, não pegou nada. Não pegou nada. Aí saiu boquejando lá, foi falar com um, com o outro. Falou, eu fui lá, fiquei com ele um dia. Não falou nada, e não falou nada pra mim, não gravei nada. Ele não falou nada. Depois o Ramana Maharshi ficou sabendo, falou assim, diz a ele que o que ele queria gravar foi gravado sim. Tá tudo gravado lá. E qual que era a lição que estava gravada? O silêncio, né? A importância do silêncio. A introspecção, ou seja,
a vida introvertida, a introspecção, a meditação, a cosmomeditação, uma boa leitura, essa contemplação com a natureza, essa sincronia com o próprio universo, é que vai fazer justamente a gente poder emanar dentro de nós a divindade que nós somos também, porque Jesus disse, vós sois deuses. Tudo que eu fiz, vós podereis fazer. Existe um pensamento que eu gosto muito, André, dentro dessa perspectiva aí do silêncio, que diz assim, onde há silêncio, Deus se manifesta. Onde há barulho, Deus se ausenta. Eu acho muito profundo esse pensamento. O Roden, um pensamento quase que popular. O Roden ele fala sobre isso, ele diz assim, é necessário calar para que Deus possa falar. Exato. Muitos sabem falar com Deus, mas poucos sabem se calar para que Deus fale com ele, né? Então, acho que o caminho inverso é o mais importante. E falta realmente essa centralidade em todos nós. Nós vemos hoje que a nossa mente ela se tornou algo assim muito impregnada no supérfluo, nos objetos externos. Há tanta notícia, há tanto entretenimento, tanta tecnologia, tanta coisa, que quando nós vamos ver, não estamos vivendo nem a nossa vida. Mas só para encerrar aqui, nós vamos ver que os discípulos do Ramana Maharshi, que compreenderam a mensagem dele, saiu esses livros maravilhosos, o Roden até fala aqui que se encontrou com Arthur Osborne, que foi um biógrafo do Ramana Maharshi. E também assim como o Paul Bruton, que é um jornalista inglês, que estava em busca dos yogis. O Paul Bruton ele queria muito achar um yogi da Índia, né? Ele estava lá com a vida dele de jornalista, envolvido com comércio, com indústria, com toda aquela pujança que a Inglaterra tinha na época, e ele estava sentindo falta de centralidade. Ele falou, não, eu tenho que ir para a Índia, eu tenho que achar um yogi, eu tenho que achar uma resposta para poder me encontrar comigo mesmo. Sim. E ele rodou, acabou achando o Ramana Maharshi. Com o tino de jornalista que ele tinha, ele popularizou a imagem do Ramana, que não era nem conhecido na Índia. Mas não foi só ele, o Arthur Osborne e a mulher dele também, sim, que tinha um jornal, trabalhou como biógrafo do Ramana. Veja, o Paul Bruton e o Arthur Osborne entenderam muito mais que alguns, não todos, né? Porque muitos discípulos do Ramana também acabaram dando sequência nessa questão do silêncio, da introspecção. Mas você vê que essa questão do santo de casa realmente não faz milagre. Não faz milagre. Então, muitas vezes a visão de dentro para fora não é a ideal, né? Precisa ser de fora para dentro, né? Justamente. Porque é dentro que está a solução de todos os problemas, né? Justamente. E aí, tanto Arthur Osborne quanto o Paul Bruton conseguiram captar bem a mensagem de Ramana Maharshi. Sim, veja que interessante. Tanto o Osborne, o Arthur Osborne, quanto o Paul Bruton, que estava em busca de uma sintonização maior, de uma elevação com o cosmos, eles foram atraídos pela aura do Ramana Maharshi. O Ramana Maharshi era um cara desconhecido, anônimo, mas ele potencializou tanto a integridade, a centralidade dele, que ele cumpriu aquilo que o Roden disse sobre as estações emissoras, que nós podemos nos tornar uma estação emissora. Ele emitiu aquelas frequências, aquelas ondas, pensamentos, que emanou e irradiou pelo universo, e lá na própria Inglaterra, em outros lugares também, porque eu soube que até um chinês veio ter com Ramana Maharshi, né? E outros demais, ele atraiu essas pessoas para si, e as pessoas absorveram esse conteúdo. A mesma coisa o Cristo, né? O Cristo fez a mesma coisa também. Não teve televisão, não teve rádio, não teve jornal, nem nada. Nem né? Internet, Facebook, Instagram, YouTube, nada disso. Isso tudo muito bom, porque está levando muito conhecimento para as pessoas e está facilitando a vida de muita gente. Mas está faltando centralidade, está faltando, sabemos quem eu sou. Quem eu sou. O que é que eu sou? Quem sou eu? Qual é a minha identidade verdadeira? É meu RG, meu CPF, meu DNA, meu tipo sanguíneo, meu título de doutor, a cidade que eu moro, o carro que eu possuo, a indústria que eu trabalho, o nome que eu tenho, a família que eu tenho, o ciclo social que eu tenho? Eu sou tudo isso? Não. Nós somos algo mais, né? Então tem muita gente que está em busca disso. Quem sou eu? O que sou eu? Muito bem, André. Esperamos aí ter colaborado com os nossos ouvintes aí, com esta reflexão que fizemos aí desse livro maravilhoso do Huberto Roden, né? Minhas vivências na Palestina, no Egito e na Índia.
E contamos sempre com a colaboração da sua audiência. Isto é, que nós podemos caracterizar aqui as verdades universais. Fiquemos com a alma da verdade, porque a alma da verdade está em tudo isso que foi trazido para cada um de nós. O corpo das organizações religiosas e etc. sofre detrimentos devido ao impacto de todo esse avanço tecnológico, comercial, industrial, financeiro. Infelizmente hoje se criam megas estruturas e para manter essas megas estruturas nós precisamos do que, Ataíde? Dinheiro, muito dinheiro. E o dinheiro ele vai corromper. Precisamos de dinheiro e precisamos nos aliar com coisas que muitas vezes ofendem o que a gente está pregando. Justamente, acaba deixando opaco aquela essência. Justamente, hoje nós vemos uma grande polarização política emaranhada com questões religiosas, econômicas, educacionais, e todos esses corpos que eram para estar trazendo uma iluminação, um desenvolvimento maior para o ser humano, acaba sendo, em parte, sendo deturpado por causa justamente da sobrevivência da estrutura grande que se criou em torno de tudo isso. Bem, o assunto é muito extenso, vai ficar na descrição do vídeo o texto do Ramana Maharshi. Espero que vocês tenham gostado. Fiquemos com o silêncio, com a alma da verdade, priorizando a natureza, priorizando a centralidade, a meditação, a cosmomeditação e a nossa Sagrada Família também, que é muito importante. Um abraço a todos.